Caríssimos benfeitores espirituais desta casa espírita, caríssimas irmãs, meus irmãos, que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos fortaleça e nos dê a alegria de viver. Eu vim aqui esta manhã para fazer um convite a vocês. Quero crer que muitos já tiveram esta oportunidade. E o meu convite, sincero, é para que todos nós sejamos felizes. Você quer ser feliz? Alguém aqui não é feliz? Todos somos felizes? Verdade? Então vou embora. Se todos são felizes, a minha mensagem hoje não tem muita razão de ser. Nós somos completamente felizes? Não. Então esse convite se faz necessário. O convite à felicidade, ele passa pela compreensão do Espiritismo. Portanto, na medida que nós compreendemos bem a doutrina espírita, nós seremos felizes. Se eventualmente você que está me ouvindo ainda não é plenamente feliz, é que você não compreendeu bem o Espiritismo. Porquanto é a doutrina espírita verdadeiramente um roteiro para a nossa felicidade. Por isso nós não podemos esquecer a sua origem. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, salvo engano, no versículo 15, onde nós vamos fazer uma pequena viagem na história, e encontrar aquela última ceia de Jesus, com seus apóstolos, com seus amigos íntimos. Eles estavam prevendo a prisão de Jesus, e com certeza a aplicação da pena de morte. Todavia, Jesus, naquela ceia, teve a oportunidade de dizer aos amigos, para que eles permanecessem felizes e tranquilos. E ele deixou ali, naquele instante, um novo mandamento, afirmando: amai-vos como eu vos amei. E é importante, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É a primeira reflexão que nós temos que fazer. Se eu perguntar aqui individualmente para cada um de vocês, você é discípulo de Jesus? Qual a resposta? É ou não? E nós devemos entender que esta dimensão de ser discípulo de Jesus exige uma condição. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Vocês amam muito? Muito mesmo? Ou amam só os seus familiares? Amam um estranho, têm compaixão? Nós teremos que refletir e trabalhar para amar ainda mais. E ele completa: para que eles não ficassem preocupados, porque ele iria ao Pai e rogaria ao Pai a vinda de um outro Consolador, o Espírito que estaria sempre com eles, com a humanidade, rememorando o que ele disse e muito mais ainda. Nós precisamos compreender que esse Consolador prometido por Jesus, na verdade, se faz presente quando a humanidade aumenta a sua condição de maturidade emocional, científica.
Assim, o advento do Espiritismo no século XIX, com Allan Kardec, na verdade, é a concretização daquele anúncio de Jesus. A doutrina espírita é, de fato, o nosso Consolador prometido. Só por isso nós já temos motivação para compreendê-lo. Por isso que eu sempre gosto de recordar aos espíritas uma advertência que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. E ele complementa: espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Portanto, nós, repito, se ainda não somos felizes, é porque nós não compreendemos o Espiritismo profundamente. E não há outro modo de compreender o Espiritismo, a não ser através da instrução, a não ser através do estudo. Nós temos que ter um compromisso com o estudo. Estudar sempre. Não pense você que já atingiu uma idade madura, fala, mas eu já li várias vezes, já estudei. Não. A doutrina espírita pede um estudo perseverante, sempre para que a gente compreenda de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. O Espiritismo bem compreendido nos fala da reencarnação. Só o fato de sabermos que nós estamos mergulhados na Terra para o propósito magnífico de alcançar o nosso aperfeiçoamento é motivo para a nossa alegria. Tem pessoas que escondem, né? A data do meu aniversário. Eu fiz agora recentemente, 4 de agosto. Estou muito feliz. A oportunidade que eu tenho de continuar, de agradecer a Deus, a oportunidade da reencarnação. E é importante dizer, ninguém reencarna para ser infeliz. A reencarnação é um experimento, é uma proposta de aperfeiçoamento. Ora, se Deus, na sua misericórdia divina, possibilitou o meu regresso à Terra, é motivo de alegria. E através do entendimento doutrinário, eu vou compreender que eu estou vivenciando a experiência com aquelas pessoas que eu preciso me reconciliar. Vale lembrar, assim, a dificuldade que nós temos da convivência familiar. É o primeiro desafio. É o primeiro desafio para o exercício da caridade. E é a necessidade da compreensão plena do tema caridade. Porquanto, quando nós falamos em caridade, lembramos de Kardec, fora da caridade não há salvação, nós pensamos só na caridade material. E a caridade moral? Como é que fica? E nós devemos entender Jesus quando fala de caridade como benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ali na família, nós devemos entender que eu estou compartilhando, essa palavra gostosa de falar agora, né? Compartilhar. Nós estamos compartilhando com espíritos que necessitam do nosso amor. Por isso que eu tenho que ter benevolência com o filho, compreensão com a esposa, com a parentela, indulgência, porque é a compaixão, porque todos nós ainda temos necessidades de indulgência, porque nós somos imperfeitos. E nós não somos imperfeitos? Temos defeitos e a reencarnação é necessária para exatamente contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que eu tenho que entender, compreender que o outro tem imperfeições tão graves, ou maiores ou menores que as minhas. É por isso que lá no Evangelho eu tenho um roteiro, no Livro dos Espíritos, a compreensão. Qual a melhor forma de avançar? E a resposta é muito clara. Um espírito já vos disse, um sábio lá na antiguidade, conheça-te a ti mesmo. E nós temos que conhecer a nós, procurar, refletir, fazer a grande viagem que muita gente tem dificuldade de fazer, de parar um pouquinho no tempo,
Para. Mergulha no seu eu. Vai lá nas suas dificuldades, na nossa teimosia, na nossa avareza muitas vezes, na nossa impaciência para lutar. É a grande batalha, a árdua ascensão é contra nós mesmos, contra essas imperfeições, e às vezes nós nos acomodamos nos nossos próprios defeitos e achamos que vai dar tempo. Vai dar tempo. Nós não sabemos, minha gente, a hora que nós iremos ser chamados à espiritualidade. Pode ser um escorregão. Final de semana eu estava em minha casa, Dia dos Pais, tranquilo, entra meu sogro desesperado em casa, minha mulher sofreu uma queda de 2,5 metros de uma construção. Bateu a coluna, graças a Deus não ficou maiores consequências, uma fratura no L1, na lombar é S1, mas ali podia ser o seu desencarne, ou um processo kármico importante, de uma paraplegia, e a gente percebe que nós não somos nada. Qualquer momento, o nosso organismo físico pode entrar em desarmonia, uma doença grave, uma leucemia, um câncer, um infarto. Então nós temos que estar preparados, não com medo, mas na medida certa, agindo cada instante. Porque a vida, meus irmãos, a vida aqui na terra, apesar de ser bela, ela é séria. Nós iremos prestar compromissos, comportamentos, responsabilidades, enfim, com a nossa consciência. O que nós fizemos da reencarnação? Levamos ao bel prazer? Não estou aqui a dizer que nós não podemos nos alegrar. Eu adoro música, aliás, depois de velhinho, não parece, sou avô, estou tocando flauta transversal, estou aprendendo a ler partitura, a clave de sol. Achei que o negócio fosse japonês. Hoje eu leio com tranquilidade. Estou tocando flauta, tocando sax. Violão já tocava há algum tempo. Porque me falaram, isso é importante, o nosso cérebro precisa de exercício. Está aí o mal de Alzheimer, que é uma definição clara do desuso das nossas capacidades de inteligência, de exercício mental. Portanto, nós não podemos nos acomodar. Exercício sempre, físico. Porque é interessante, nós falamos que nós devemos ter caridade com o próximo. Caridade também, meus irmãos, com o nosso veículo físico. Quando eu falo isso, eu dou uma murchada aqui na pança, né? Não comer em exagero. A gente se alimenta e hoje temos uma ciência da nutrição para nos dar roteiro. Vai pegar uma reeducação alimentar. Depois fica desse tamanho, fica doente. A coluna não aguenta, os joelhos doem, porque você não sabe comer. Come de forma exagerada. Estou pensando aqui num pastel lá de queijo, né? Domingo, qual será? Você está aqui falando, meu Deus do céu, o Marcos falou uma coisa, mas qual que será o meu almoço hoje? Um churrasco cheio, né? É bom, eu também gosto, mas com equilíbrio. Evitar as viciações, o álcool em exagero, que vai trazer problemas, o fumo. Eu tinha uma companheira espírita notável, lá na cidade de Pacaembu, vou até falar o nome dela, a Isabel. A Isabel era uma pessoa magnífica, desenvolveu um trabalho maravilhoso lá em Pacaembu, perto de Flora Paulista. É um trabalho, ela vinha, eu acho que ela fez palestra aqui no Kardec também. Falava com o coração. Ela me amava, eu amava, era um trabalho bonito. Até que um dia eu recebi um telefone e falei, Marcos, Isabel partiu. Partiu por quê? Um infarto fulminante. E por quê? Porque era uma fumante inveterada. Ela dizia para mim, acabava a casa espírita, eu ia lá e não voltava para casa, são 250 quilômetros de Rio Preto, ficava com ela, com os amigos, jantava. Eu adoro uma janta boa, né? Depois da palestra. Hoje não tem que alguém quiser me convidar para o almoço, eu vou, né? A gente adora. Olha, Marcos, vamos para o almoço em casa especial. Eu vou. Fico até falando mais. E lá era desse jeito. Ela desencarnou ao banheiro, um infarto fulminante. Ela me dizia, acabava o centro, nós saímos para a casa dela, ela já acendia o cigarro. Era um atrás do outro. Falou, Marcos, eu não tenho, confesso, não tenho defeito nenhum. Não falo mal de ninguém, mas eu não consigo me libertar do cigarro. Fumava. O organismo não aguenta isso.
Ele não foi feito para filtrar nicotina. Então nós vamos desencarnar. E precocemente. A pessoa desencarna por desrespeito, por falta de caridade com o veículo físico. Portanto, nós temos, não estou aqui criticando quem é fumante, pelo amor de Deus, nem quem toma umas bebidas a mais, mas nós temos que ter caridade com o corpo. Procurar, inclusive, eliminar paulatinamente essas viciações que destroem o nosso corpo físico. Uma outra questão importante que o Espiritismo faz, bem compreendido, a nossa felicidade. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quem não leu esse livro? Desse tamanhozinho, é de bolso. Os amigos perguntaram a Chico, Chico, fala aí, ô Emmanuel, um livro para a nossa conduta aqui na Terra. O Emmanuel escreve mais ou menos a seguinte, nós temos aqui uma cartilha oral, que nós passamos para as pessoas que estão em vias de reencarnação. Apesar da pobreza da linguagem humana, eu vou tentar retratar através de um livro, chamado, quem tiver depois passa ali na livraria, adquire e vai ler, Pensamento e Vida. Ele começa mais ou menos assim, o pensamento é o espelho da alma, pensamento é condutor de eletromagnetismo, portanto o pensamento não é abstração. Quando nós pensamos, nós criamos ondas eletromagnéticas, que percorrem a nossa psicosfera, e vai atuar em nosso perispírito. Ora, se nós sabemos que o perispírito está ligado molécula a molécula ao corpo físico, o nosso pensamento vai alterar o quê? O funcionamento das células, que é energia também. Os elétrons, os prótons, os nêutrons, nós estamos pensando e estamos alterando. Quando o pensamento é bom, harmonia, saúde. Quando o pensamento não é bom, desarmonia, enfermidade. Desde uma simples dor de cabeça, uma má digestão, até um câncer. Aí você me perguntaria, mas Marcos, me explica mais, fala mais um pouco mais dessa questão do pensamento. O Espiritismo nos diz, o pensamento é eletromagnetismo, pensamento inferior, energia deletéria, destruidora, o ódio. Quem traz o ódio no coração, não pode falar aqui não, que nós somos todos santos aqui, ninguém tem ódio. Eu fiquei com ódio do Ricardo Oliveira, que perdeu um pênalti ontem. Segunda vez o bandido, passa para outro, fiquei odiando. O ódio, isso é ódio de brincadeira, mas o ódio verdadeiro de parentes, de pessoas que nos trouxeram prejuízo, destrói a nós mesmos. O ressentimento, a mágoa, a tristeza, depressão, a ira, a inveja, os ciúmes. Ciúmes, Joana de Ângeles diz que a mulher ciumenta, olha que interessante, vocês são mulheres, é fadada a ter câncer de mama, eletromagnetismo. O homem ciumento, câncer de próstata. É verdade. Por isso que nós temos que pensar bem. Por isso que Jesus dizia à pessoa que ele curava, vá, a tua fé te curou. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Pecar, na verdade, é agir, pensar contra as leis divinas que estão no universo. E a lei maior é a lei do amor. Toda vez que eu faço uma infração às leis do amor, eu vou ficar fadado a ter enfermidades. E às vezes mais graves. É por isso que eu tenho que pensar bem. E você me dizia, Marcos, me dá um roteiro de pensar bem. Não existe outro. A nossa evangelização. Evangelização é terapêutica para a harmonia, para a saúde. Você quer viver bem? Viva com amor. Mas não vai morrer? Vai morrer de tanto viver. Porque chega um momento que você fala, meu Deus, eu quero retornar à pátria espiritual. E tem muita gente que tem medo de morrer. Espírita. Quem tem medo de morrer aqui? Eu não tenho. Aliás, já falei isso aqui, repito, eu estava indo para Votuporanga, era promotor lá em Votuporanga, estava no ônibus da Itamaraty, e entrei num sono. Quando eu me vi, estava fora do corpo. Eu fui andando, olhando os passageiros, fui até o motorista,
vi a estrada, bacana, estava fazendo uma duplicação, voltei para o corpo. Não conseguia entrar outra vez. Entrei no desespero, falei, desencarnei. Aí não conseguia acordar, não conseguia voltar. E um indivíduo naquela época podia fumar no ônibus, alguém fez com que ele derrubasse uma bituca do cigarro na minha boca, e eu acordei. Eu percebi que eu não estava ainda em condições de desencarnar. Mas o medo de morrer é a falta de conhecimento. E muitas vezes o medo do julgamento da própria consciência. Interessante. Na minha área, eu sou especialista no tribunal do júri. Adoro condenar. Não é? Porque faço parte das leis divinas, lei da causa e efeito. O indivíduo fez, ele tem que responder. E muitas vezes ele é mau, ele tem que ser retirado da sociedade. Conta André Luiz uma questão muito interessante. Um indivíduo ia ser julgado e procurou um amigo. Falou, olha, eu vou lá no tribunal do júri, o que eu faço? Falou, olha, o que eu posso fazer para você? É te dar um terno de corte italiano. Esse terno é novinho, você vai se apresentar ao juiz. Foi no segundo amigo. O que eu posso fazer por você? Olha, eu vou com você até o fórum. De lá para o tribunal do júri, você vai sozinho. E o terceiro amigo, eu vou com você, eu vou advogar a tua causa. E assim fez. André Luiz quer dizer o seguinte, esse julgamento, na verdade, é a nossa morte. O primeiro amigo, quem que é? Vamos pensar, minha gente. É o dinheiro. Por mais dinheiro que você tenha, na hora da desencarnação, o que ele pode te dar é um caixão de último tipo. Forrado, com madeira de lei. O máximo. Todo o dinheiro que você tem na poupança. E quando eu falo em dinheiro para o espírito, eu me lembro de Valdo Franco. Falou, meu filho, fala assim, meu filho, lembre que os espíritas têm o escorpião no bolso, não põe a mão de jeito nenhum. Falei, você tem razão, né? Porque eu estou agora numa fase nova, eu completei bodas de prata na Casa Espírita, 25 anos de atividade. E resolvi construir uma sede nova, lá no Residencial Palestra. Quem tiver oportunidade, veja lá, cefac.net. Vê lá a nossa obra, plano de... Se você quiser ajudar, fica bem. cefac.net. Vou escrever aqui para vocês verem depois, ó. Centro Espírita Fé, Amor e Caridade.net. Lá nós temos a... Agora, para tirar dinheiro de espírita, meu Deus do céu. Porque nós não temos dízimo, nós não temos colaboração, e a pessoa fala, meu Deus do céu, tem a luz aqui, não sei se vocês pagam luz aqui, a casa paga a luz, paga a faxineira, né? E a pessoa não fala, vem aqui, assiste a palestra, gosta, se emociona, toma o passe. Tira a mão do bolso, pô. Faz a sua colaboração, a sua contribuição. E é interessante que o protestante, contratei um empregado para trabalhar na minha casa, falou, doutor, me acerta, mas deixa 10% que é para a igreja. E nós, espíritas, tira a mão do bolso. Portanto, o primeiro amigo só vai te dar um caixão de última geração. O segundo amigo quem é? São os nossos familiares. Quando você desencarnar, ele vai chorar muito no caixão. Mas na hora que abre buraco, quem vai lá é só você. Então, tem uns que jogam terrinha, até hoje eu não sei por que joga terrinha. Joga terrinha, né? Joga terrinha. Sei para que isso, né? Só vai até lá, no buraco ninguém entra junto, né? É o segundo amigo. E o terceiro amigo? Representa as nossas obras do bem. Elas irão. Por isso que eu falo, quem tem medo de morrer, é que tem medo desta análise da consciência. Porque se nós tivermos, na hora da desencarnação, a consciência tranquila do dever tranquilo, dever bem cumprido, a gente vai feliz. Vai feliz. Não é? Eu me recordo
de uma senhora Vera, lá de Votuporanga, que tem o Lar dos Velhinhos. A Vera, muito bacana, uma pessoa notável. Eu fui conhecer aquela obra. Tem um Centro Espírita Allan Kardec e o Lar das Velhinhos. Dos velhinhos, mas só velhinhas que tem lá. Ela falou assim: Marcos, eu não conheço Chico Xavier. Chico estava vivo ainda. Eu tinha uma necessidade muito grande, tinha um filho perturbado em casa, me atormentava, obsediado, adolescente ainda, mas era um problema. Fui até Catanduva fazer uma orientação espiritual e o benfeitor disse o seguinte: olha, minha filha, você tem que trabalhar no bem. É a solução. E nós temos a solução e não fazemos o bem. Ficamos prisioneiros do horário, das atividades. Ela voltou a Votuporanga, lá no Emmanuel do meu querido e saudoso Romeu Grise, que está o irmão dele aí, um homem que eu tenho um amor magnífico, Romeu Grise. Ele me dizia o seguinte: Marcos, eu estou como se estivesse lá no aeroporto, aguardando o meu desembarque, a minha embarcação. Atenção, próximo voo. E nós aqui, hein? Vocês sabem quando que vai ser chamado o seu check-in? A Vera voltou lá para o Emmanuel. Olha, minha gente, precisamos de voluntários, como foi falado hoje aqui. Voluntários lá no Valentim Gentil para o asilo. Bem, esse é recado para nós. Foram no asilo, ela cortava cabelo, unha dos velhinhos, ele dava banho, até que um dia ela falou assim: o senhor lembra do seu Joaquim, o português? Ele desencarnou na minha mão. Ele me disse: Vera, abre um asilo. Você acha? Vamos abrir. Arrumaram um terreninho, obras, solidariedade de amigos. Quando eles começaram a levantar a notícia, o marido estava com câncer. Câncer no estômago, com metástase no corpo inteiro. E ela me dizia: Marcos, nós fomos para o hospital, já com o câncer avançado, e ele pediu para mim simplesmente: leia o Livro dos Espíritos. Vera, leia mais uma questão. Mais uma, Vera. Está tudo pronto. Eu estou partindo, só os dois. E ela fez a prece e ele partiu. Uma desencarnação belíssima, não é? Mostrando a compreensão que a vida prossegue. E nós espíritas, quando nós não temos esse aprofundamento nos estudos, nós nos desesperamos, choramos. Eu atendo várias pessoas, porque psicografo poucamente, mas com muita seriedade, notícias dos entes queridos. Como está, como estão? Depende da frequência, dos fluidos que o indivíduo teve. Uma consequência dos atos que ele aqui fez. Não duvide disso. Não se iluda. Se o indivíduo foi uma pessoa materialista, egoísta, maldoso, não está bem. Hipócrita, mentiroso, não está bem. Agora, se fez o bem, se trabalhou com amor, com certeza está melhor do que nós, porque voltou para casa. E vai nos aguardar, e vai nos assistir, vai nos auxiliar, porque a morte não existe. Por isso que eu tenho que ter essa tranquilidade. A doutrina espírita bem compreendida vai me permitir viver intensamente, sem esperar a nossa desencarnação. Se ela chegar aqui, agora, não é? Eu já falei isso aqui, vale falar sempre. Eu tenho um amigo muito querido que está na espiritualidade, chamado Mário Carlos dos Reis. Vou até falar o nome dele porque ele deixa. Está aqui presente comigo. Ele tinha um medo de desencarnar terrível. E muitas vezes ele me ligava de noite, falou: Marcos, estou desencarnando. Eu falei: o que você quer que eu faça? Vem dar um passe. Ele falou: Mário, se eu sair daqui de madrugada, minha mulher não vai gostar, vai achar que é uma safadeza minha. E eu inventei um passe novo. Passe ao telefone. Vale a pena. Põe a aguinha do lado, e eu vou fazer a prece para você, Mário. Senhor Jesus. Pronto. Desencarnou? Você vem aqui na primeira hora da manhã, eu estou aí. Eu fui lá. Ele falou: não desencarnei. Eu falei: você está vendo, Mário? Tenha calma. E assim foi. Até que eu estava longe de Rio Preto, recebi um telefonema da Ângela, a esposa dele, falou assim: o Mário partiu. O Marcos não, ainda não. Tem que trabalhar muito ainda. O Mário partiu. Mas como que foi isso, Ângela?
ele foi fazer uma palestra, olha que bonito, lá no Francisco de Assis, chegou emocionado em casa, sentou na sala, assistiu uma corrida de Fórmula 1, por incrível que pareça, o Rubinho Barrichello ganhou. Ele se emocionou, chamou a esposa, abraçou, desencarnou. Coisa mais linda, nos braços da mulher amada, né? Mostrando que a própria desencarnação o surpreendeu, ninguém esperava. Até chamei a atenção dele, pô, meu, você não me avisou? Estava lá, fui fazer a prece no sepultamento dele. Nós temos que entender isso. Esta vida é vida secundária. Ponha isso na sua cabeça, na sua cacholinha. O Espiritismo nos faz entender, a vida primária é a vida espiritual, a vida principal. Esta vida é uma vida secundária. Nós estamos aqui de passagem, nós somos estagiários, aprendizes. Por mais apego que você tenha ao teu corpinho bonitinho, pessoal, os amigos falam que eu também pintijo o cabelo, não tinge, mentira, né? Diz que eu não posso jogar no dia que chove, porque vai escorrer, né? Não é verdade. Sou filho de bugre, índio, né? Índio demora para envelhecer um pouco mais. Por mais apego que nós tenhamos ao nosso corpo, nós um dia vamos deixá-lo. Entenda isso. Entenda que você tem que amar sempre. Compreenda que todas as pessoas que estão convivendo conosco têm o seguinte, não precisa ficar mergulhando no passado. Eu queria saber quem fui na outra reencarnação. Tem muita gente que só pensa que foi na corte francesa de Catarina de Médici. Nunca vi espírita gostar tanto de ser francês desse jeito. Ninguém quer ser nordestino, lá do Cangaço, lá foi Maria Bonita, é só francês, né? É nada, foi brasileiro mesmo. Ninguém precisa mergulhar no passado. Se você quiser saber quem você foi ontem, analisa você hoje. Se você quer saber como vai ser amanhã, em outra vida, faz por merecer. Eu tenho a adoração de reencarnar de novo. Voltar à vida de menino, sem responsabilidade, correr atrás de uma bola, que coisa mais gostosa. Dizem os espíritos que a melhor fase para o espírito que é de descanso é a fase do bebezinho. Ele não tem preocupação nenhuma. Então nós temos que preparar as nossas futuras reencarnações, agindo no bem. Nós somos colaboradores de Deus. Eu te pergunto, você faz alguma coisa por Deus? Nós temos que pensar nisso. Nós somos colaboradores de Deus. Cada um tem a sua tarefinha. Se você não estiver fazendo nada, absolutamente nada, se preocupe. Mas eu trabalho, obrigação. Cuido da minha família, obrigação. Em casa não falta nada, obrigação. Além disso, eu assisto Além do Tempo, também assisto. A nova novela das 6, maravilhosa, né? Estou gostando. Eu tinha feito um compromisso que eu não ia assistir uma novela, mas não aguentei. Essa é bonitinha. Eu gravo para ver o dia seguinte, na hora do almoço, para ver lá todas aquelas tramas, que é com base espiritualista de reencarnação. Não tenha dúvida disso. Meus irmãos, vivam bem, sejam felizes, mergulhem nos estudos da doutrina espírita, vale a pena ser feliz. Retire os obstáculos que está em você mesmo. Acredite em Deus. Deus é amor. Olhai os lírios do campo, disse Jesus. Nem Salomão, na sua maior riqueza, se vestiu com essa beleza dessas flores, que serão ceifadas e queimadas. Não fará mais a vocês, homens de pouca fé. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, não guardam celeiro, e os pais jamais os deixou sem condições de vida, sempre cantando, pássaro, e nós somos tristonhos, depressivos, rancorosos, críticos. Ser feliz, que Jesus incentive a cada um de vocês
a estudar mais a doutrina espírita, que é um convite, é o caminho para a sua felicidade. Acredite nisso. Muita paz a todos.